Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, à nossa segunda aula de psicanálise. Eu quero dizer que para mim é uma grande alegria ter você aqui nessa aula. Quero agradecer pela confiança em poder estar te guiando nesses estudos sobre a mentalidade humana, sobre o comportamento humano, que são assuntos que me fascinam muito desde muito tempo e por isso eu venho trilhando esse caminho dentro das ferramentas do autoconhecimento e da transformação pessoal. Ok? Então, nós estamos na segunda aula hoje. Essa aula ela vai estar bem completa porque na aula ao vivo faltou um pedaço por conta do tempo, mas aqui você vai ter a aula na íntegra, então não perca, reveja essa aula, vá até o final, porque tem muitas coisas maravilhosas que foram preparadas para você ir se descobrindo e conhecendo tudo sobre o comportamento humano, sobre a mentalidade humana e esses teóricos da nossa psicanálise. Eu vou compartilhar com você essa tela agora para que a gente possa entrar no material, no conteúdo de hoje. Então, já estamos aqui, olha, com os nossos slides. Deixa eu ampliar. Então, nossa segunda aula, né? As orientações eu já passei. Então, olha só, hoje nós vamos falar um pouco sobre a biografia, tá? Do Freud, suas principais descobertas, as três feridas narcísicas, que é um tema encantador dentro da psicanálise, os conceitos de inconsciente, pré-consciente, consciente, e vamos ter também exercícios aqui, vamos ter vídeos. Então, eu quero que você aproveite muito essa aula e que você, no final dessa aula, você se pergunte, tá? Qual foi o meu aprendizado? O que eu posso colocar na minha vida, no dia a dia, né? O que eu posso colocar em prática no dia a dia na minha vida, certo? Então, vamos dar sequência aqui, olha. Estamos vendo aqui o Joseph Breuer, né, e também o Freud nas fotos aqui do lado. Então, a grande revolução do Freud foi a descoberta do inconsciente e a sua influência no comportamento humano. O seu trabalho começou com o estudo da histeria, observando que os seus pacientes apresentavam sintomas sem causa física aparente. Junto com o Joseph, ele descobriu que ao falar sobre experiências traumáticas, os sintomas desapareciam, um fenômeno de cura pela fala, ou seja, eles perceberam que quando a pessoa falava, ela conseguia alcançar um grau de cura, tá? E o que era muito diferente no caso quando eles aplicavam a hipnose, porque quando eles aplicavam a hipnose, a pessoa, depois de um certo tempo, ela voltava a apresentar os mesmos problemas. Mas com a psicanálise, com essa questão da cura pela fala, os resultados eles eram mais permanentes, tá? Essas observações levaram Freud a observar a psicanálise, né, um método de investigação do inconsciente baseado na livre associação. Vocês vão entender que uma das técnicas principais dentro da psicanálise se chama associação livre. Mais tarde nós vamos estudar essa técnica, ou seja, livre associação, na interpretação dos sonhos, na análise da transferência, da contratransferência, tá? Então, a gente vai ver essas técnicas logo mais. Vamos falar agora das três feridas narcísicas. O que são essas feridas? São três grandes golpes no orgulho humano.
Ou seja, foram descobertas que abalaram a visão egocêntrica que o homem tinha sobre si mesmo no universo. Então, recebeu o nome de narcísicas porque feriram o narcisismo, né? Essa parte que nós temos narcísica, ou seja, a tendência humana de se considerar o centro, de se considerar o mais importante. Por que que se diz feridas narcísicas? Porque cada descoberta fere o narciso humano, reduzindo a ilusão de controle, de poder, de centralidade. Então, por isso que se chama ferida, porque fere. E narcísica, porque fere o narcisismo que nós temos em nós. A primeira ferida narcísica foi a copernicana, tá? A copernicana. Essa teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que posicionou o Sol e não a Terra como centro do sistema solar. Então, ela teve um impacto, essa ferida narcísica, que é desfazer a ideia de que a humanidade ocupava uma posição central e especial no universo. Então, nós sabemos que, que a Terra não é mesmo o centro do universo. Nisso ele estava certo. Mas posicionou o Sol como centro do universo. E hoje nós sabemos também que o Sol não é o centro do universo, não é verdade? Então, o que que quer dizer essas feridas narcísicas? São teorias que alguns teóricos colocam, abalam as crenças humanas, abala o ego humano, mas nem sempre são a verdade absoluta, tá certo? Então vamos ver a próxima ferida. A ferida darwiniana dizia o quê? Que a evolução vem, né? Que a evolução do homem é compartilhada a um ancestral comum com outros animais, ou seja, o Darwin, ele acreditava que nós somos um fruto de uma evolução de outros seres animais, né? Existe até aquelas fotos, né, onde o homem é um macaco e vai evoluindo, evoluindo. Então, essa é uma teoria darwiniana, que questionou a visão de que o ser humano era uma criação divina e única, colocando-o em continuidade com outras formas de vida, tá? Então, essa teoria, ela também foi um grande golpe para a humanidade, porque antes acreditava-se que o ser humano era um ser divino, um ser especial, e o Darwin veio quebrar essa crença e trouxe uma outra crença. Por isso que feriu, né? Ferida narcísica, feriu o ego humano mais uma vez. E nós temos a ferida freudiana, que demonstrou que uma grande parte do nosso comportamento e motivações são controlados pelo inconsciente, uma força que não é totalmente acessível à nossa razão. Então, Freud veio dizer: o homem não está no autocontrole. Pelo contrário, ele é controlado por um inconsciente, pelo seu inconsciente, que vai e dita as suas atitudes, as suas vontades, as suas reações diante da vida, o seu posicionamento. O impacto dessa ferida narcísica abriu a percepção de que não somos senhores plenos de nossas mentes e ações, que são moldadas por impulsos e desejos inconscientizados. Na primeira aula eu falei para vocês que nós não utilizamos mais o termo inconsciente. Ao invés de dizer inconsciente, nós utilizamos a palavra inconscientizados. Porque, na verdade, dentro da teoria do Dr. Kepp, Norberto Kepp, todos nós seres humanos temos consciência de tudo. Tudo, nós estamos conscientes de tudo. Só que acontece, nós rejeitamos a consciência. Por isso nós ficamos assim, dizendo que não sabemos isso, não sabemos aquilo, porque nós rejeitamos a consciência. Resumindo então, tá, sobre essas 3 feridas narcísicas. A primeira foi do Copérnico no século XVI,
né? Foi um golpe onde ele disse que a Terra não é o centro do universo, e o golpe é que nós não somos o centro da criação, que o ser humano não é o centro da criação. A segunda foi uma ferida biológica, a do Copérnico foi uma ferida cósmica, tá? A segunda foi uma ferida biológica, que é a ferida do Darwin, que mostrou que o homem é fruto da evolução e não uma criação especial. Deu golpe no ego humano, dizendo: não somos seres superiores à natureza. E nós chegamos na terceira ferida, que é a ferida psicológica do Freud, já no século XX, que revelou que não controlamos totalmente a mente. O inconsciente nos governa, tá? Foi um golpe no ego humano, onde ele diz que não somos senhores de nós mesmos, ou seja, nós somos controlados por uma força invisível chamada inconsciente, ou seja, os nossos conteúdos inconscientizados. E as principais descobertas do Freud? O inconsciente e a estrutura da mente, tá? Freud propôs que a mente humana é dividida em 3 níveis. Então, se a gente pegar a mente humana, ela é dividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. No consciente, tudo o que estamos conscientes no momento, ou seja, eu sei que eu almocei, eu sei que mais tarde eu vou fazer exercício físico, eu sei que tenho as minhas contas para pagar no final do mês, eu sei os valores que eu tenho para receber no final do mês, eu sei o quanto eu tenho que estudar para dar uma aula para vocês, é tudo que eu sei está no consciente, tá? E no pré-consciente são as memórias e informações que podem ser acessadas, porém, com bastante esforço. É através de uma terapia, através de uma meditação, tá? Esse pré-consciente ele pode ser acessado, podem ser retiradas memórias, sim, mas tem que ser através de técnicas ou através de uma ressignificação. E o inconsciente, né? O inconsciente ele é o mais intocável. Pensamentos reprimidos estão ali no inconsciente, os traumas. É interessante que traumas, por exemplo, eu sabia que eu tinha um trauma, graças a Deus eu me curei desse trauma, mas eu sabia durante a minha vida, até uns 30 e poucos anos, eu sabia que eu tinha um trauma que era um trauma criado por um coice que eu levei de um cavalo. Eu estava brincando, tá, em um setor no quintal lá da casa dos meus pais. Eu tinha acho que uns 2, 3 anos de idade e eu fui puxar o rabo do cavalo que estava ali pastando. O que que acontece? Eu levei um coice do meu lado direito e ali eu desmaiei, fui para o hospital e tal. E eu passei a minha vida toda quase com muito medo de cavalo. Então, quando o cavalo passava lá na esquina aqui, eu já estava com taquicardia, com pânico. Eu sabia que eu tinha esse trauma, tá? Eu sabia, porque eu até dizia para todo mundo: nossa, eu tenho muito medo de cavalo por causa disso, disso, disso. Só que em relação a traumas, há muitos traumas que nós não sabemos que temos e estão ali inconscientizados e estão fazendo eu tomar decisões, ter reações, me afastar ou me aproximar de certas pessoas, me afastar ou me aproximar de certas situações, tá? E os desejos ocultos que influenciam o comportamento sem que percebamos também. Tá tudo ali inconscientizado. Por exemplo, vocês vão conhecer em algumas histórias do Freud de pacientes que a pessoa ela não admitia, ou seja, estava inconscientizado um desejo reprimido e essa pessoa estava tendo lá um problema de saúde, algo muito sério por conta de um desejo reprimido. Então, nós não conhecemos totalmente, totalmente não, nós não conhecemos o nosso inconsciente, tá? E segundo Freud,
O ser humano não controla totalmente os seus próprios pensamentos por causa desse inconsciente. Então, imagina comigo aqui. Se nós temos um mar, né, que é a parte mais profunda da nossa mente, que é o inconsciente, e ali estão os conteúdos que eu não conheço, esses conteúdos estão fazendo com que eu tenha pensamentos diariamente. Por exemplo, se eu tenho um trauma guardado ali, de repente de uma situação que quando eu era muito nova e não me lembro, esse trauma, né, ele gera pensamentos que vão gerar sentimentos, que vão gerar atitudes e vão gerar resultados na minha vida. Então, em cada ser humano é assim, tá? Pensamentos geram imagens, diálogos, uma comunicação interna, uma comunicação externa. Depois vem o sentimento, ou seja, as emoções, porque essas imagens, esses pensamentos, eles geram emoções em nós. E o que que acontece? Essas emoções, como emoção é uma vibração, tá? Isso é tudo científico. Eu acabo atraindo mais situações da mesma forma para a minha vida, da mesma forma que eu quero dizer, do mesmo nível de frequência. Então, se são pensamentos bons e elevados, eu atraio coisas boas e elevadas para mim. Se são pensamentos baixos, pensamentos de culpa, de incerteza, né, de apatia, são vibrações mais baixas, e eu acabo atraindo pessoas, coisas, fatos para minha vida de acordo com esse conteúdo inconsciente. Agora temos um vídeo aqui, tá? Eu não vou passar esse vídeo, eu vou deixar o link para você assistir a esse vídeo. Ele fala sobre essa face oculta do Freud. É um vídeo espetacular, onde você vai se afinizar com o Freud ou você vai se indignar com ele, mas conta a história do Freud. Eu acredito que vai ser um diamante aqui na sua formação de psicanálise. Sigmund Freud. E aí nós vamos então, tá, fazer esse primeiro exercício aqui. Eu quero que você sempre esteja com papel e caneta durante essas aulas. Agora a gente vai trabalhar símbolos, tá? E o sintoma que esses símbolos trazem para a nossa vida. O objetivo é explorar o inconsciente, tá? Que se manifesta simbolicamente, ou seja, tudo que está lá inconscientizado vai se manifestar simbolicamente. O que que isso quer dizer? É através de uma doença, é através de sonhos, é através de medos. Então, vão ter símbolos que são frutos desses conteúdos inconscientizados, certo? Então, agora anote aí um sonho, ou um comportamento repetitivo, ou um sintoma leve, alguma coisa que você sinta, como ansiedade, ante uma reunião. Anota alguma coisa que te incomoda, ou alguma coisa que sempre se repete aí na sua vida. Em silêncio, reflita. Que símbolo ou sintoma pode tentar expressar? Ou seja, sobre isso que você percebeu, né? Então, você percebeu, por exemplo, que você sempre briga com a sua mãe ou com o seu pai. Aí você se pergunta, que símbolo ou sintoma está tentando expressar esse padrão repetitivo de brigar sempre? Em silêncio, reflita, tá? Reflita, se pergunte. E então você pode compartilhar aqui mesmo, tá? Dentro aqui da plataforma, ou você pode colocar no nosso grupo, tá? Sobre o que isso causa em você, quais sintomas, quais são os símbolos que despertam esse padrão repetitivo, ou esse sonho, ou esse sintoma que você vem sentindo. Então, você, né, analisando,
você busca a voz interior para aceitar isso. Porque nesse primeiro momento a gente não está aqui para fazer uma técnica e já sair com a solução. Porque psicanálise é consciência, é conscientização, tá? Então, tudo que a gente traz para fora do pré-consciente, do inconsciente, é para trazer para a consciência, para trazer para a luz, para que a gente não precise mais sofrer com este conteúdo. O inconsciente se expressa por disfarces, ou seja, por símbolos, tá? Freud descobriu que o inconsciente continua ativo e tenta se expressar de forma indireta, já que seus conteúdos são reprimidos. Se eles são reprimidos, se a pessoa não está querendo olhar para esses conteúdos, é porque eles são dolorosos ou eles são proibidos, tá? Vergonhosos. Então, por que que nós reprimimos alguma coisa? Porque nós não aceitamos aquilo. Então, essas expressões aparecem como sonhos simbólicos. Por exemplo, tem gente que sonha perdendo um dente, tem gente que tem muito medo de cobra, acaba sonhando com cobra, medo de perder poder, né? Sintomas físicos, por exemplo, uma ansiedade, uma dor sem causa médica, tá? Atos falhos ou lapsos, escapes de fala. Então, muitas vezes, nós estamos numa sessão com alguém e essa pessoa vai falando, de repente ela solta uma coisa que ela se censura na hora, ela percebe que ela soltou aquilo e que talvez se ela tivesse ali filtrando racionalmente, ela não diria. Mas aí ela já disse. E quando ela diz, ela se cura. Existe até uma frase, gente, que diz assim: quando eu falo, eu me ouço. Quando eu me ouço, eu me entendo. E se eu me entendo, eu vivo em paz. Repetições de padrões, né? As mesmas situações ou relacionamentos. Quantas pessoas casam ou namoram, separam e pegam uma pessoa parecida de novo? Casam, depois separam e depois se juntam com uma pessoa muito parecida novamente. Então, a psicanálise busca dar voz ao inconsciente, ajudando o sujeito a ouvir o que o sintoma quer dizer, ou seja, transformando dor reprimida em compreensão e autoconhecimento. Então, para a gente acessar esse inconsciente, a gente não vai acessar a pessoa dizendo alguma coisa, por exemplo, ah, eu descobri isso do meu inconsciente. Não. É através desses conteúdos simbólicos que vão sendo trazidos, sendo associados através da associação livre, associados durante as terapias. Um exemplo prático. Carla é competente, mas sempre adoece quando está prestes a ser promovida. Conscientemente ela quer crescer, mas inconscientemente tem medo do sucesso. Durante a análise, emergem lembranças. Olha só, mulher que manda é arrogante, não seja melhor do que os outros. Então, essas mensagens reprimidas viram sintomas como doenças, autossabotagem. Ao reconhecer essas vozes internas, a Carla entende a sua origem e o sintoma perde a força. Ou seja, quando o analista consegue ajudar ela a perceber que ela, na verdade, ela diz que quer sucesso, mas no fundo ela tem medo do sucesso, aí ela começa o processo de cura. Quando o inconsciente é ouvido, o sintoma se transforma em consciência e liberdade. Vistas as três instâncias que organizam a psicanálise, vejamos os seus três níveis de estruturação mental, a saber, consciente, pré-consciente e inconsciente.
Esse sistema também é chamado de estrutura topográfica do aparelho psíquico. Esses três níveis são armazenados, nesses três níveis são armazenados os princípios, os principais conteúdos da memória, acumulados desde a nossa mais tenra idade, ou seja, conteúdos armazenados dentro da nossa memória. Então, olha só, consciente. No que estão, onde estão os registros atuais da mente? O momento presente, o que está à nossa volta, e nos é observável segundo Freud. Então, tudo que fala assim, consciente, é tudo que eu estou percebendo. Eu sei que às vezes a gente pensa que está percebendo muita coisa, mas esse perceber, ele é muito ínfimo, tá? Em relação à outra parte oculta que é o inconsciente. Pré-consciente. No pré-consciente, também chamado de subconsciente, estão aparentes, né? Aparentemente despercebidos, entretanto, facilmente acessados e trazidos para o consciente. Combinamos com alguém ou com uma plateia que iremos dizer uma frase incompleta. Poderá completá-la nem mesmo e não poderá completá-la nem mesmo em pensamento. A frase é: tomou o Doril, que é um exemplo, né? É impossível não completar a frase com a dor sumiu, não é verdade? Embora não estivesse pensando em comprimido ou dor de cabeça, a frase ouvida há muito tempo, nunca numa propaganda de analgésico, ficou registrada pela mente e gravada no pré-consciente. Uma simples brincadeira permitiu o acesso a essa lembrança aparentemente apagada. Então, o pré-consciente é isso, é tudo que está guardado numa gaveta dentro da nossa mente, tá? Então, imagina assim. Só que, às vezes, por uma necessidade de dar uma resposta, uma necessidade de uma reação, ou uma necessidade dentro de uma técnica, que nem aqui mesmo, ou numa meditação, essa gaveta é aberta e a gente traz à tona o conteúdo do pré-consciente. Agora vamos ver o inconsciente. Esse é o nível mais profundo da mente. Nele estão os registros mais obscuros e incompreensíveis, assim como os registros agradáveis e conscientes dão a falsa ideia de estarem despercebidos ou calcificados. O material acumulado no inconsciente parece inexistente para alguns teóricos, inclusive para o próprio Freud. Os seus registros são inacessíveis à consciência, enquanto para outros é possível resgatar tais registros e decifrá-los para um nível de consciência. Então, assim, até o Freud, ele dizia que esses conteúdos são muito difíceis de ser acessados, tá? E que os outros dois, né, é possível resgatá-los e decifrá-los. Então, vamos ver aqui. Não obstante sua inacessibilidade, o inconsciente não está paralisado, calcificado. Ao contrário, a sua existência é dinâmica, viva e produtiva, pois, embora não seja acessível, pode acessar as demais instâncias da mente, influenciá-las tão significativamente a ponto de alterar a vida em vários aspectos. Ou seja, que nem nós falamos no início. Parece que está tudo tão oculto, tão guardado, mas na verdade, isso que a gente não está vendo é que está
controlando a nossa vida diariamente, tá? E a maioria dos autores usa a figura do iceberg para ilustrar esses três níveis. Entretanto, preferimos explicar a teoria freudiana do consciente, pré-consciente e inconsciente, utilizando a analogia de um lago onde se pode mergulhar. Então, esse lago tem uma superfície, tá? Parte rasa, parte funda e parte fundo rochoso. Na superfície está o consciente, acessível sem a necessidade de mergulhar. Na parte funda, para alguns poucos autores, está o inconsciente, lugar onde se pode mergulhar, porém com dificuldade, e no fundo rochoso está esse mesmo inconsciente. Porém, como na concepção de Freud, onde o acesso ele é impossível. Então aqui a gente tem essa imagem. Então nós temos aqui essa ilustração, né, onde existe um lago, e na superfície está mostrando ali o consciente, que é uma parte rasa, facilmente acessível, tá? Já é ali o pré-consciente, uma parte grande, inclusive. Mas a parte mais profunda é de muito difícil acesso, um lugar do inconsciente para alguns teóricos. E essa camada rochosa, né, o acesso impossível em mergulho, lugar do inconsciente para Freud e para a maioria dos teóricos. Então, nessa parte do inconsciente, é uma parte que é quase impenetrável através, né, de técnicas, e, e o Freud concordava com essa teoria também. Então, o misterioso inconsciente, para a gente ir fechando essa aula. Quando falamos tecnicamente sobre alguma coisa antes de apresentarmos o conceito teórico,
O interessante é pensarmos na forma como esse senso comum compreende aquilo. Por isso, ajuda a clarear a ideia de que se pretende apresentar. De um modo geral, a palavra inconsciente é empregada como um substantivo de sentido depreciativo para se referir a uma pessoa irresponsável, inconsequente, que age sem consciência. Ainda no senso comum, mais um pouco banalizadamente, né? O termo ele é usado como um adjetivo para caracterizar conteúdos psíquicos que não são constatados conscientemente. Mas é bom lembrar que existem sensos comuns, até mesmo entre grupos mais privilegiados intelectualmente, por exemplo, o senso comum universitário, ou seja, esse termo inconsciente ele não é tão banalizado, tá? Em alguns tipos de grupo, como por exemplo os grupos universitários de psicologia, né? As pós-graduações sabem do que se trata. Se estivéssemos para resumir numa única palavra toda a ideia da psicanálise desenvolvida por Freud, o termo mais apropriado seria inconsciente. O Freud desenvolveu as suas ideias acerca da psicanálise entre o fim do século XIX e meados do século XX, tendo como o conceito do inconsciente, tá? Que já era essa palavra inconsciente, já era utilizada por outras pessoas, como por exemplo, os antigos da hipnose e tal, tá? Não foi o Freud que trouxe essa palavra inconsciente, ele já era utilizado. Ah, inconsciente ocupado um lugar central em sua teoria e a sua coluna vertebral. Os estudos e as pesquisas, assim como a experiência de Freud, mostraram que o aparato psíquico não se limita ao consciente, ao contrário, sendo esse consciente uma pequenina parte da sua composição total. Então, o consciente, gente, ele é como aquela representação do iceberg, ele é uma pontinha apenas, tá? Para baixo tem uma grande parte que é o pré-consciente, mas a maior parte é o inconsciente. Freud constatou que o inconsciente ele é habilitado por uma incontável quantidade de pensamentos, habitado por uma quantidade de pensamentos que são cifrados, né? Origem dos sintomas que levavam pacientes à sua clínica. Para o Freud, o inconsciente não é um território anatômico, mas uma região psíquica povoada por conteúdos que atuam numa dinâmica distinta e específica. O inconsciente é apresentado por Freud em sua primeira tópica do aparelho psíquico, também chamada de modelo topográfico, a partir da interpretação dos sonhos, em alemão, né, tem aqui o nome, a obra publicada no ano de 1900. Então, aqui a gente tem essa primeira tópica, né, do Freud que a gente vai estudar, olha. Freud concebeu duas maneiras de observar a estrutura mental, chamando-as a primeira tópica e a segunda tópica. A primeira tópica, ele aborda o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Também o papel dos sonhos na manifestação do inconsciente, da energia psíquica e da realidade em relação ao consciente. Já em sua segunda tópica, Freud fala do id, isso, que quer dizer isso, né? O ego, que quer dizer eu, e o superego, que quer dizer um super eu. Apresenta ainda a função mediadora de ego e os principais e os
Princípios do prazer e da realidade, tá? Então, mais para frente a gente vai aprofundar no que é a primeira tópica, o que é a segunda tópica, mas a primeira tópica é essa descoberta dele, consciente, pré-consciente, inconsciente. A segunda é essa estrutura, tá? Que é o id, ego e superego. Tem mais um vídeo que eu vou deixar o link para vocês assistirem. Eu quero que vocês assistam cada vídeo, sempre com essa pergunta: qual foi o aprendizado e como eu vou aplicar isso na minha vida a partir de hoje? E finalizando aqui, a nível de registro, é bom lembrar que Freud não foi o primeiro a usar a palavra inconsciente, embora tenha sido inaugurado o significado psíquico, né, do termo, em sua teoria. Aliás, ele mesmo não atribuiu a si essa descoberta, ao afirmar que os poetas, os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim, ele dizia. O que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente. O termo foi usado pela primeira vez na Escócia, em 1751, essa palavra inconsciente, pelo advogado Henry Home Keynes, né? Mais tarde, essa palavra aparece na Alemanha durante o movimento do Romantismo, indicando uma espécie de lugar da mente onde ficam armazenadas as imagens que não chegam facilmente ao consciente. Em torno de 1860, a palavra inconsciente surge no idioma francês, em trabalhos de Henri Amiel, tá? Que é natural da Suíça. E 18 anos depois, o termo foi incluído no dicionário da Academia Francesa. Segundo Gustavo Jung, tá? Médico, fisiologista e pintor alemão, teria sido o primeiro a indicar o inconsciente como fundamento da psique. Então, Freud traz esse termo inconsciente para a área científica, para ser estudado, para que o inconsciente possa ser desvendado, né? E depois foi se percebendo o uso em vários locais, em vários países, até que o Jung, né, que é da área também da psicanálise, da psicologia, também começou a utilizar esse termo inconsciente como um fundamento da nossa psique. Lembrando, gente, que psique. Opa, saiu aqui. Deixa eu ver o que que eu fiz. Voltando aqui. Então, só lembrando que psique é um termo, tá? Que quer dizer alma, tá? Vem do grego, se não me engano, que quer dizer alma. O termo psique, deixa eu só dar uma. Lembrando que esse termo psique vem do grego, que quer dizer alma. Então, hoje em dia, quando a gente fala psicanálise, psicologia, nós estamos falando em tratamento da alma, tá? Que é representada por esse inconsciente, por esse oculto, por esse desconhecido. Só que o que eu acho interessante, trazendo já para uma visão sistêmica aqui, nossa, dentro desse curso, é que não se gosta de falar alma dentro
dos meios científicos acadêmicos, não é verdade? Só que se fala psique, psicanálise, e é mais aceito, não é verdade? Então, vamos ter essa consciência de que psique é alma. Se nós estamos tratando a nossa psique, tratando a psique de outra pessoa, é porque nós estamos tratando a alma desses seres. Ok? Então, essa foi a segunda aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito o exercício, tá? Reflexivo. Assista aos vídeos e comente no grupo qual foi o aprendizado desses dois vídeos que você assistiu. Um grande abraço e a gente se vê na terceira aula. Até! Então, pessoal, nós chegamos ao final dessa segunda aula, né? Mais uma aula aqui do curso. Espero que você tenha gostado muito. Faça o exercício, assista aos vídeos e coloque lá no grupo, por gentileza, qual foi o seu aprendizado desses dois vídeos maravilhosos, ok? Qualquer dúvida é só me chamar também. Eu estarei sempre à sua disposição para tirar qualquer dúvida aqui dentro do curso. É uma longa jornada, você vai começar agora a fazer a sua terapia, depois você vai começar a atender pessoas e logo, logo, se Deus quiser, você vai começar também a ter rendimentos aí, atendendo e sendo um psicanalista profissional. Então, até a próxima aula.